O sertão vai virar mar? Nem tanto. Mas o avanço do nível dos oceanos é uma ameaça presente, efeito da mudança climática. Em dezembro, uma ilha inteira do Pacífico Sul desapareceu. Os habitantes tiveram de abandonar suas casas, suas vidas. E os estragos podem ser ainda maiores. É o que mostram Beatriz Castro e Marconi Matos na segunda reportagem da série sobre aquecimento global que o Bom Dia apresenta esta semana. Trabalho que nunca termina. Todos os dias o tratorista recoloca as pedras que o mar insiste em remover da muralha de proteção. Ele nem imagina o que é aquecimento global, mas sabe muito bem que a água está avançando e que é preciso defender a avenida e o calçadão da praia mais famosa de Pernambuco. Então não pode ter descanso aqui não? Não, aqui não. Aqui sempre, todo dia é assim. Tratores trabalham diariamente num trecho de 2,5 km de praia. A medida paliativa custa à prefeitura R$1,5 milhão por mês. Em alguns trechos, a praia de Boa Viagem no Recife é só uma lembrança. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, nos pontos mais críticos, o mar avançou até 12 metros. A força das ondas cavou a areia a uma profundidade de quase 4 metros. Toda esta área, cheia de pedras, era coberta por vegetação 10 anos atrás. Hoje, para chegar até a praia, é preciso usar a escada. Na maré cheia, a praia desaparece completamente. Este retrato do avanço do mar aqui em Boa Viagem é apenas uma pequena amostra de um problema que o aquecimento global tende a agravar ainda mais. As cidades litorâneas estão preparadas para esse tipo de fenômeno da natureza? Não, ainda não. Principalmente a da América Latina, da África. Nós vamos ter problemas sérios se a gente não tomar soluções imediatas sobre a questão do aquecimento global e se a gente não tiver um assunto sendo discutido nacionalmente sobre essa questão. A preocupação é ainda maior com o alerta lançado por glaciologistas sobre a Groenlândia. A capa de gelo formada há milhares de anos derrete num ritmo acelerado, numa velocidade 3 vezes maior do que se registrava antes de 2004, garantem os cientistas. Segundo os oceanógrafos, a cada metro que o mar sobe, engole em média 1 quilômetro de costa. O aquecimento global, ele cria fissuras no topo da geleira. E essas fissuras, algumas delas no gelo, estão chegando até o fundo, até a rocha. E essa água está chegando na rocha. E ela lubrifica o atrito da geleira com a rocha. E aí está acelerando o escorregamento da geleira. Não é amanhã, mas é 100 a 300 anos. Se a geleira da Groenlândia toda derreter, são 6 metros de aumento do nível do mar. Isso impactaria 40% da população humana, 20% teria que ser realocada. Então, nós estamos falando de um impacto de uma dimensão global enorme. Nós estamos falando de um outro planeta com outra linha costeira. No mundo todo, a população costeira é a mais numerosa e a mais vulnerável. 1% da parte imensa é zona costeira. E nessa zona costeira, que representa 1%, quer dizer, uma área muito pequena, você tem 50% da população hoje, quer dizer, as grandes cidades do mundo estão em zona costeira. O risco que a população costeira corre em todo mundo é o mesmo, quer dizer, você perder seu patrimônio. O Brasil tem cerca de 8.000 quilômetros de faixa litorânea. As maiores concentrações demográficas e algumas das principais capitais ficam perto do mar. Segundo o pesquisador Marcelo Sperli, estudos mostram que com ou sem efeito estufa, o mar irá subir pelo menos 1 metro em 100 anos em todo o mundo. Veja só o que pode acontecer com o Rio de Janeiro em 50 anos nas famosas praias de Copacabana, Ipanema e Leblon. A água tomaria a praia, o calçadão e inundaria até os prédios com o metro quadrado mais caro do Brasil. Na região de Marambaia, a faixa de areia que divide a restinga da Baía de Sepetiba está cada vez menor. A água já invade a baía e traz sedimentos que podem prejudicar a operação do porto de Sepetiba. Com o aumento do nível do mar, a intrusão de água salina aumenta.
e ela pode contaminar o depósito de água subterrânea. Isso em nível mundial é muito preocupante, porque tem muitos lugares, principalmente os mais secos, que esses depósitos são fundamentais para as cidades. Eles vão ter que buscar água para a população em outro lugar. As mudanças nos oceanos não são as únicas ameaças às cidades e aos seus moradores. A comunidade científica alerta que as modificações do clima no planeta estão tornando cada vez mais frequentes alguns fenômenos extremos. A natureza tem produzido reações que surpreendem até mesmo os especialistas. Tempestades violentas e enchentes atingiram vários estados nos últimos anos. Só em Santa Catarina foram registrados 40 tornados. E o mais inesperado aconteceu para espanto da comunidade científica internacional. O sul do Brasil foi alvo de um furacão, o primeiro registrado no Atlântico Sul. Depois que o Catarina passou na noite de 27 de março de 2004, sobraram destruição e a certeza de que nem a população, nem a defesa civil estão preparadas para este tipo de fenômeno. 23 municípios atingidos, 40 mil casas destruídas, 11 mortos. O pescador Elmer Venturini conseguiu reerguer a própria vida, mas lamenta que outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Algumas pessoas tiveram que sair, né, da comunidade, tiveram que ir para outros lugares, porque por falta de ajuda e parte financeira não conseguiram reconstruir novamente. Os refugiados do Catarina são um exemplo do que pode acontecer com o resto do mundo. A criação de uma geração de refugiados do clima. Na verdade, isso já ocorre, né? Existem países, principalmente na área da Indonésia, Polinésia, que são populações que vivem em ilhas, que são extremamente próximas ao nível médio do mar e que já estão tendo que ser deslocadas, né? Eu não gostaria de ter uma visão catastrófica. Eu acho que o ser humano ele vai conseguir, entendendo esses fenômenos, começar a remediar, né, antes que eles se tornem problemas graves. Na sabedoria de mais de 50 anos de mar, este pescador do Recife dá a primeira lição. É preciso respeitar os limites da natureza ou pagar pelas agressões de tantos e tantos anos. Eu tenho na minha cabeça, assim, que existe um Deus chamado Deus Natureza. E que ele se vinga quando alguém dá uma tapa nele. O que se faz com ela, ela vai cobrar. Pode ter certeza disso.